mais um vídeo aqui no Jogo do Sigão. Olha, terra, deixa eu ver. Oi, como o Subway tá muito chato. E a gente vai jogar outro jogo, tá bom? Como chamado meu jogo favorito. O mesmo jogo que eu joguei. Gente, adivinha, é meu jogo favorito, hein? Não, ele não é favorito. A gente vai jogar ele, desculpa aí. A gente vai jogar ele de novo. Hoje, como jogo favorito, Planta vs Zumbi, Subway Surfers. Eu não gostei de jogar, tá? Mas a gente vai jogar Planta vs Zumbis e depois Roblox. Beleza? Vambora! Planta vs Zumbis, beleza, chat? Vocês estão aí, né? Vambora! Plantas vs Zumbi. Plantas. Gente, que eu uso hack, né? Eu uso hack, desculpa aí a todos. Beleza? Que não gosta que eu uso hack. Mas eu uso. Beleza? Então vambora. Vambora pra partida. Deixa eu... Hoje pegamos 100 disso. Olha, temos muita novidade. E você? Vambora. O que a gente pegou? Uau, o que é isso? Deve ser muita coisa. Ok. Vou pegar aqui. Como de sempre, de costume. Você já sabe, né? Simplesmente só usando poderes que vocês gostam, né? Vambora. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Nada. Vambora. Voltando. Yummy. E happy. VIP Vaporupi. Ok. Só podemos aí. Não, apaga. São dois sistemas meteorológicos que fabricam e aceleram. Não, apaga de novo. Nuvens de chuva também se espalham pelo norte do país. Vambora, matar esse novo tico. A zona de convergência intertropical. Ela deixa o tempo estável. Em Fortaleza, São Luís e Belém. Em Palmas também tem condição de chuva localizada. A temperatura varia de 29 a 32 graus. Em Natal, e 30 graus de João Pessoa até Salvador. Chove menos. E faz sol o dia todo, da divisa de Pernambuco com a Bahia até o Espírito Santo e na maior parte da Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, pode ter garoa de manhã. Como lá está muito fácil. 27 graus. Já Vitória fica mais ensolarada desde cedo, por isso esse calor de 35 graus. Até amanhã, Vanessa Renato. Quer? Assassinato no litoral paulista revela que a vítima é um matador de aluguel. Eu sei, não vai conseguir. Isso do STF em cargo de Lewandowski é acusado pelo futuro ministro da Justiça. Só isso? Vambora. Ai. Gente, isso aqui tá muito fácil já.
abençoe. Das caldas. Hoje a gente vai jogar só gelo agora. Eu sou a nova embaixadora Globoplay e só aqui você tem 24 horas de DVD com 12 câmeras exclusivas. Câmera do líder, Mosaic, e sem falar das melhores séries. Passou. 12 vezes de R$17,90. Se é DVD 24 O jogo tá mais difícil agora. Pronto, ganhou. Essa tem que esperar o zumbi pra ela se afogar. Então bora pro próximo. Demorou 4 minutos para terminar a partida. Dez carros guardados na minha garagem. Diz que guardado na minha garagem. Veja o bicheiro que eu fiz de minha festa. Ele me inveja. Ele me detesta. Fica falando muito da internet. Falando muito das internet. Que a gente pega, tirando das testas. A gente crepa, a gente... E nessa terra grande. Fica a terra, pânico. De caro guardado na minha garagem, pensando que eu tinha projetado. Pronto, cavei. Em respeito a Jade, A jovem foi à central de flagrantes e registrou o boletim de ocorrência. Ela afirma que foi estuprada pelo delegado da Polícia Civil, Cleiton Manuel Dias, depois de uma festa na sexta-feira passada. As câmeras da boate registraram quando os dois se beijaram e saíram juntos. O crime teria acontecido no caminho até a casa de Jade. Eu só me lembro de acordar porta-valas com ele falando, ele saiu de mim falando que eu estava sangrando. O documento da perícia apontou sinais de violência que indicam que Jade sofreu lesão corporal nas partes íntimas. O laudo contém 11 questões que precisavam ser respondidas pelos peritos. Entre elas, se houve a prática sexual relacionada à denúncia de abuso que está sendo investigada e se teve violência no ato. A perita responde sim para as duas perguntas. A polícia ainda aguarda o resultado de outros exames, entre eles o das secreções coletadas e o que avalia se Jade foi dopada. A Delegacia da Mulher e a Corregedoria da Polícia Civil investigam o caso. A Justiça decretou medida protetiva em favor de Jade. Com isso, o suspeito não pode se aproximar ou tentar contato com a jovem. A Polícia Civil afastou o delegado do cargo. Ele está fazendo trabalhos administrativos. Em nota divulgada no fim de semana, o delegado repudiou veementemente as acusações e disse que vai provar sua inocência. Ele não se manifestou mais. A Polícia Civil de Goiás informou que adotou todas as providências para a investigação e esclarecimento das acusações. A investigação sobre o assassinato de uma estrangeira em Santos, no litoral de São Paulo, revelou que a vítima era um mafioso procurado internacionalmente. Darko Gessler era sérvio e vivia clandestinamente no Brasil há pelo menos 9 anos, segundo a polícia. Ele foi executado na sexta-feira passada
chegava em casa com uma Ixi, mulher esqueci e um de filho vocês 4 aí, anos. mas Nas eu tô imagens dá aqui, pra tá? ver quando um homem se aproxima correndo e atira. Logo Tô depois vivo. foge. Darko Geisler chegou a ser socorrido, mas não resistiu. No momento do crime, ele estava com um passaporte de nacionalidade eslovena. A primeira providência foi o contato com o consulado desse país, que já de cara 10 informou que aqueles dados qualificativos não remetiam a nenhum nacional daquele país. Pela internet, os investigadores encontraram registros de crimes envolvendo a vítima em Montenegro, país que faz fronteira com a Sérvia. Ao cruzar as informações com as autoridades de Montenegro, os policiais descobriram que o homem executado aqui em Santos fazia parte de uma organização criminosa na Sérvia. Darko Geisler era suspeito de ser matador de aluguel e estava na lista de Bug. Olha, legal. A morte de Darko Geisler virou notícia no leste europeu. Sites informaram que ele teria cometido o último crime em dezembro de 2014. Bora E ficou gravemente para mais ferido uma na ocasião, foi dado partida. como morto. A esposa de Darko disse à polícia não ter conhecimento sobre o passado do marido. A investigação mostrou que ele trabalhava como marceneiro. A polícia agora quer saber a motivação do crime e quem matou Darko Geisler. A Human Rights Watch divulgou hoje o relatório anual sobre a situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Guerras e conflitos armados. Num ano em que líderes mundiais fizeram pouco para proteger os direitos humanos. Assim, a organização Human Rights Watch definiu 2023. No relatório divulgado hoje, destacou os conflitos violentos e o que chamou de falta de mediação efetiva em Mianmar, Ucrânia, Etiópia, Norte da África e na guerra entre Israel e Hamas. A entidade analisa as práticas de promoção e proteção de direitos básicos em 100 países e olha também para o que acontece no Brasil. O relatório destaca a reação dos 3 poderes contra os atentados à democracia no dia 8 de janeiro e cita o fortalecimento de políticas para os indígenas e a queda no desmatamento da Amazônia. Mas os dirigentes da entidade ainda mostraram preocupação com a situação dos Yanomami, vítimas do garimpo ilegal, e com o aumento de 34% no desmatamento do Cerrado. A lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, a volta da educação sexual e reprodutiva nas escolas também mereceram elogios. Mas o relatório cobra medidas mais efetivas no combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. Eles estão na legislação, na Constituição e nos tratados internacionais assinados pelo Brasil. Os direitos humanos são esse conjunto de leis e valores que devem valer para todos, independentemente de raça, gênero, endereço ou classe social. Quando a vida e a segurança de uns ganhamos esse negócio aí, eu tava. Eu fiquei concentrada na partida e fico sem falar, tá? Depois vai ser Roblox amanhã. Aí depois que eu almoçar eu vou fazer. Beleza? Desbloqueamos a arena. Vambora. Qual a fatia? A nossa vai ser dessa. Tá brincando. Em todo o país, em 2022, foram mais de 6.400 mortes por policiais. Rio de Janeiro, Bahia e Amapá tiveram as maiores taxas para cada 100 mil habitantes. Beleza. O relatório destaca ainda que o estado de São Paulo, que vinha conseguindo reduzir a letalidade policial, inverteu a tendência em 2023. O documento cita as 28 mortes da Operação Escudo na Baixada Santista, que começou depois do assassinato do soldado da PM, Patrick Bastos Reis.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo tem vou ganhar esse afirmado boot que em pra todas vocês, as tá, mortes, chat? os policiais alegaram que foram confrontados e que nenhum laudo indicou que houve tortura. Deixa eu Durante a melhorar ele. operação, a PM prendeu ao todo 976 pessoas e apreendeu quase 1 tonelada de drogas. No mês passado, 2 policiais que participaram da operação se tornaram réus por homicídio duplamente qualificado. Na entrevista, houve um pedido para que o governo federal vincule a distribuição de verbas para a segurança nos estados a resultados concretos no Plano Nacional de Segurança que está em elaboração. Precisa essa liderança a nível federal. A gente vai botar em áreas, por exemplo, como eu falei, protocolos para o uso das câmaras procuradas, independência das perícias, planos para combater a corrupção policial, gente vai voltar a que está muito estratégia vinculada com a violência. Suquinho, O Ministério da Justiça e Segurança Pública declarou que tem priorizado o desenvolvimento de políticas para a redução da violência institucional, assim como a reparação das famílias vítimas dos forças de segurança. Sobre o Plano Nacional de Segurança Pública, o Ministério afirma que são previstas metas relacionadas à redução da letalidade policial. O governo do Rio de Janeiro afirmou que a letalidade policial caiu 34%. Vambora, vamos ver se você é bom mesmo. De 2023, na comparação com o mesmo período do ano anterior, e que foi o menor índice desde 2015. Os governos dos estados da Bahia e do Amapá não se manifestaram. Em relação ao desmatamento no Cerrado, o Ministério do Meio Ambiente afirmou que os autos de infração aplicados pelo IBAMA na região aumentaram quase 50% em 2023 na comparação com a média dos 4 anos anteriores. E que em novembro o governo federal lançou um plano de ação para prevenção e controle do desmatamento da área, com a participação de 13 ministérios e de 22 órgãos convidados. 45 dias depois da indicação de Flávio Dino para o STF, o presidente Lula anunciou oficialmente o nome de Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. No fim da manhã, Lula fez o anúncio. Foi o resultado da reunião de ontem à noite no Palácio da Alvorada, que concluiu o processo de sucessão de Flávio Dino no Ministério. Dino e Ricardo Lewandowski estavam presentes, mas não discursaram. Ele ontem comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. O que é importante é que os dois não vão falar para vocês agora, porque eles não têm nada para falar. O presidente comentou como está acostumado a se comportar em relação à montagem de equipes ministeriais. Eu, quando indico uma pessoa, eu indico por uma relação de confiança. Eu digo para a pessoa, monta o seu governo. Quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, sabe, coisas contrárias a alguém, eu tenho, sabe, alguma indicação para fazer. Eu normalmente tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Ainda no discurso, Lula destacou o perfil político de Flávio Dino ao falar sobre a ida dele para o STF. Sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, sabe, ser deputado federal, depois ser eleito governador, duas vezes senador. Essa é uma experiência que nós não temos nenhuma prática. Ricardo Lewandowski vai tomar posse no dia 1º de fevereiro. Lewandowski vai usar o mês de janeiro para organizar a montagem da equipe que vai trabalhar com ele no Ministério e resolver algumas questões pessoais. Até lá, Flávio Dino continuará no comando do Ministério da Justiça. A posse de Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal está marcada para o dia 22 de fevereiro.
Atualmente, Ricardo Lewandowski é presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos da Confederação Nacional da Indústria, do Observatório da Democracia da AGU e do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Formado em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo, Lewandowski iniciou carreira jurídica em 1990. Em 2006, ingressou no STF, indicado pelo então presidente Lula. Ao longo de 17 anos, foi revisor no julgamento do mensalão do PT e presidiu no Senado o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Foi também relator de processos como os que fixaram a constitucionalidade da lei da ficha limpa, a proibição do nepotismo no serviço público e a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades federais. Na pandemia, relatou ações que estabeleceram restrições para não vacinados e a que obrigou o governo federal a apresentar um plano de enfrentamento da Covid. Aposentou-se do Supremo em abril do ano passado. Entidades do mundo jurídico elogiaram a escolha do novo ministro. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, disse que Lewandowski tem longo histórico de comprometimento com a Constituição, com a coisa pública e também com os direitos e garantias fundamentais. A Associação dos Juízes Federais destacou que a atuação de Lewandowski, pautada pela imparcialidade, seriedade e comprometimento com a justiça e a legalidade, são aspectos que certamente contribuirão para o fortalecimento das instituições e para a consolidação do Estado democrático de direito. Os ministros do Supremo, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, também elogiaram a indicação e destacaram as qualidades profissionais do novo ministro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que Lewandowski sempre demonstrou preparo e equilíbrio durante a sua carreira. No fim do dia, Lewandowski disse que dará atenção especial à segurança pública. A segurança pública merecerá especial atenção do Ministério da Justiça sob minha gestão, que deverá expandir as atividades de inteligência e a coordenação entre as distintas autoridades policiais da União, Estados e municípios para um combate mais eficaz, mais eficiente à criminalidade organizada. Forças de segurança do Equador prenderam centenas de suspeitos de ligação com narcotraficantes. A situação do país ainda é de muita tensão. Operações da polícia e do exército tentam desmobilizar os grupos de traficantes. A declaração de conflito armado interno dá poderes extras aos militares, que podem entrar e vistoriar propriedades sem ordem judicial. Pelo menos 22 mil agentes das Forças Armadas e da Polícia Nacional estão mobilizados no país. A polícia vem divulgando a prisão de traficantes, com apreensão de drogas e armas em várias cidades. Nesta casa, em Ibarra, no norte do Equador, um homem foi preso. As autoridades dizem que ele é um dos chefes da facção de narcotráfico Los Lobos e que apreenderam uma arma e dinamite na casa. Já o chefe da facção na cidade de Pichinchán, Fabrício Colompico, divulgou um vídeo nas redes sociais endereçado ao presidente Daniel Noboa, afirmando que quer se entregar. Ele fugiu da prisão há 2 dias e disse que corre risco de morrer. O presidente disse que não vai negociar com terroristas. Segundo o Exército, nos últimos dias, mais de 300 pessoas foram presas por conexões com atentados terroristas. 329 terroristas. Ontem, no fim da noite, um ataque com explosivos na região de Orellana deixou 1 morto e 5 feridos. Na capital, Quito, o policiamento se manteve reforçado no entorno do Palácio Colondelé, residência oficial do presidente. E o movimento começou a aumentar de novo nas ruas. Mesmo assim, o medo continua. Esta mulher diz que a população não sabe se já é seguro sair para trabalhar. Venir a trabalhar ou não venir. As forças de segurança bloquearam o acesso a uma rodoviária de Quito por causa de uma suspeita de bomba que estaria numa mala abandonada. Depois de uma varredura, a polícia afirmou que não havia explosivos no local. Esta presunta maleta. Em Guayaquil, o transporte público ainda não foi normalizado. Carlos conta que está difícil pegar ônibus e que há preocupação com o que pode acontecer. O brasileiro Thiago Alan Freitas, libertado ontem após passar mais de um dia de sequestradores em Guayaquil, usou as redes sociais para agradecer a ação da polícia. Os manes são increíbles, foram muito rápidos, estão todo o tempo aí pendientes, se necessito algo, estuvo todo o tempo com mis hijos.
Eu solo quería pensar a todos que ahora estoy bien, la fiebre ya pasó. Em frente a presídios, parentes buscam notícias de guardas que ainda são mantidos reféns por detentos amotinados. Chat, foi isso. Vou finalizar o vídeo aqui. Esqueci de vocês, tá bom? Desculpa mesmo, esqueci de vocês. Vou embora lá. E tchau, tchau. Até amanhã, próximo vídeo. Se inscreve no canal e deixa o like.